um Slido e no finalzinho, com certeza, a gente sobra um tempinho para tirar essas dúvidas. Beleza? Então vamos para a segunda parte da nossa aula. Aqui, de novo, o Slido é o mesmo, tá bom? Então esse eu vou passar mais rapidinho. E qual que é a nossa agenda? Primeiro, a gente vai falar aqui nesse segundo bloco sobre Node.js e Express. Por quê? Porque é basicamente a stack que a gente vai usar aqui. Na verdade, eu menti, não é sobre Node e Express, é sobre Express e Node, para fazer justiça. Então, vamos começar. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre REST e APIs RESTful. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um Hello Express aqui. Aí dentro do Express a gente vai falar sobre encadeamento de algumas coisas e o que é esse conceito de middlewares, como que a gente brinca com eles. Por fim, a gente vai falar sobre roteadores. E aí já vai estar perto do final da aula. Então vamos lá. Vamos falar sobre um pouquinho mais conceitual aqui, o que é REST, o que são APIs RESTful. Panorama, tá? Só para a gente ter uma noção, uma intuição. Provavelmente vocês todos já mexeram com REST, talvez. E para quem nunca mexeu, eu vou dar uma introdução super reduzida, porque dá para falar um monte de coisa aqui. Então vamos lá. O que é REST? REST significa Representational State Transfer. REST é uma arquitetura proposta pelo Thomas Fielding em sua tese de doutorado por volta dos anos 2000. Eu não sei se foi precisamente em 2000, mas aí tem nesse linkzinho, depois se vocês quiserem ver, a tese dele está inteira aberta nesse site. Então é uma arquitetura proposta em cima do protocolo HTTP, e o princípio, tem 4 princípios que regem essa ideia do REST. Um é a comunicação cliente e servidor sem estado. O que isso quer dizer? Quando você faz uma requisição, ela não considera nenhuma requisição anterior ou nenhuma futura. Tudo que você precisar passar tem que passar naquela requisição. Ou seja, se você precisa informar quem é você na requisição, não assuma que isso vai ser feito pelo contexto. Informe explicitamente. B. Um conjunto de operações bem definidas sobre todos os recursos da aplicação. O que é um conjunto bem definido? Essa pessoa sempre estranho de se dizer, porque parece meio solto, mas é um termo técnico. A ideia é que você tenha um conjunto de operandos e operações, um conjunto de elementos e operações bem definidas em cima desses elementos. Então é a definição matemática de fato. No caso aqui, o que a gente vai ver mais comum é o clássico CRUD, para criar, create, read, update e delete. Então é criar, ler, atualizar e remover recursos da sua aplicação. Então você tem que definir quais são os recursos e quais são as operações que são possíveis fazer em cima desses recursos. O terceiro princípio é a identificação universal de todos os recursos por uma URI, que é uma espécie de URL. Na verdade, é um subconjunto de URLs que você vai encadeando. Então, por exemplo, /alunos, /ID, /4, por exemplo, você pode dizer que isso está identificando um aluno com um ID 4. Depois a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Mas a ideia é que essas URIs, esses fragmentos de URL, representem universalmente os recursos. E que se faça uso de hipermídia para ligação entre os recursos e os estados. Ou seja, que a partir da própria resposta você possa fazer vínculos para outros, não necessariamente descoberta de recursos, mas também é possível, mas que você possa fazer links e acessos a outros recursos a partir de um único recurso. Então, na prática, vou dar um exemplo besta, tá? Vamos considerar um servidor de um restaurante. Aqui eu fiz uma pequena legenda, aqui eu tenho o nosso cliente na esquerda, que eu achei que não precisava de legenda, porque já parece meio óbvio. O nosso servidor, não sei se essa imagem é muito representativa, mas enfim, agora estou dizendo que é o servidor, agora vocês sabem. Então, azulzinha é uma requisição que vem do cliente, e vermelhinho é uma resposta que o servidor dá, tudo bem? Isso aqui é HTTP, certo? Então, quando a gente faz um verbo HTTP na rota /sucos, mais especificamente na URI /sucos, o que isso significa para o REST? A ideia é que você faça, então, você está pedindo a lista de todos os sucos que tem dentro desse restaurante, tá certo? A ideia, então, que a semântica que se dá ao uso do HTTP é essa, de modo que se você fizer um get sucos 42, ele quer um suco específico, que tem ID 42. Então você vai passar informações sobre aquele suco, ou seja, o tamanho, o preço, outros adicionais que você pode colocar no suco, enfim, pensando num cardápio, por exemplo, né? E essa é a intuição básica por trás do REST. Tem uma série de outras coisas, inclusive para debater se
pode verbo, não pode verbo, se isso é mais RPC ou não é, essa discussão é bem interessante, tem bastante coisa para a gente continuar, mas a ideia básica é essa. Então tá bom. Dado que a gente teve uma pequena intuição, bem pequenininha, sobre o que é REST, vamos falar sobre o Express. Vamos fazer um Hello World com o nosso Express. Então, o que é o Express? Express é um framework Node.js para a construção de aplicações web que sejam RESTful. Ou seja, você consegue aplicar o REST dentro do seu Node usando o Express. Então ali tem o básico minimal de código mesmo para você fazer a sua aplicação Express, e já vai ter um servidorzinho rodando ali, tá? Esse servidorzinho, eu não estou respeitando nada de REST necessariamente, porque agora a gente já está focando um pouquinho só nas tecnicalidades do Express. Então a primeira coisa que a gente faz é importar ali, cria um aplicativo, eu estou falando bem por cima, porque a gente vai entrar em detalhes depois, não se preocupem, define umas variáveis, define uma rota, um comportamento e põe o servidor para rodar. Nem apontei o que é cada uma dessas coisas está fazendo, mas vamos primeiro falar um pouquinho sobre Node. O que está por trás? Quais são os aspectos de Node que a gente precisa saber para entender esse código? E eu estou aqui assumindo coisas bem básicas e eu vou explicar coisas bem pequenas mesmo. Primeira coisa, const port recebe 3.000. Isso é uma atribuição de uma variável. Mais especificamente, uma variável do tipo constante. Tá bom? Então, uma vez atribuída esse port com 3.000, no resto do runtime você não vai poder alterar o port, porque ele é do tipo const. Poxa, mas como é que eu faço para declarar então uma variável que é efetivamente variável no JavaScript? Você pode usar a palavra let. O let permite que você crie essa variável tradicional, né? Que você pode escrever e sobrescrever à medida que você vai evoluindo com o código. Por uma questão de convenção, é recomendado que você busque usar o const o máximo possível, claro, dentro do que é constante. Né? Você vai ver que várias variáveis suas, na verdade, são constantes, então usa o const. Mas se você precisar alterar o valor, usa o let, que vai funcionar também super bem. Tá bom? Segunda coisa, const express recebe require express entre aspas. O que isso significa? Bom, esse é o comando que a gente está importando a nossa biblioteca para dentro do nosso código. Certo? Então, a biblioteca do Express, ela tá no formato de um módulo que a gente pode importar. A gente faz um require passando o nome do pacote, certo? Isso o JavaScript vai resolver para a gente. Onde que está esse pacote? A gente não precisa se preocupar, porque ele é um pacote externo, né? Não é um módulo interno, é um módulo externo. Então a gente vai usar o require e eu estou armazenando esse cara dentro do meu Express. Dessa variável constante, eu vou parar de falar variável constante, eu vou falar só constante. Dessa constante express, tá certo? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre quando a gente estiver tratando com módulos internos da aplicação, mas eu deixo para a hora que chegar a isso. Terceiro ponto, o que é essa sintaxe que eu coloquei aqui, né? De abre parênteses alguma coisa, setinha, abre chaves alguma outra coisa. Onde que está isso? Tá vendo aqui no rec res, isso aqui, abre parênteses, rec res fecha, setinha abre chaves, alguma coisa lá dentro, fecha chaves. Isso é uma declaração de uma função. Isso é um lambda, talvez seja o termo técnico correto. No mundo de JavaScript a gente chama de arrow function. É uma forma de você declarar uma função anônima que, entre parênteses, está a lista de parâmetros que ela aceita, de argumentos que ela aceita, a setinha aponta para o corpo da implementação. Que na maior parte das vezes você vai ver essa setinha apontando para um bloco que começa com abre chaves e termina com fecha chaves, mas tem algumas exceções aí, depois talvez a gente trombe com elas. Onde que tem isso código também? Nesse app listen, a gente também tem uma arrow function que não recebe nenhum parâmetro. Tá bom? Então abre e fecha parênteses sem nada lá dentro, setinha é um lambda. Depois a gente vai entender um pouquinho por que essas coisas estão aqui, ou o que elas de fato fazem, mas por que elas estão aqui? Elas são argumentos dessa chamada de função, no caso do get e do listen, que a gente está entendendo que está passando uma função. Então o JavaScript aceita funções como cidadãos de primeira classe, vamos dizer assim, né? E você consegue passá-las como argumento, porque as funções têm valores, e você pode passar ela para cima e para baixo. E você vai ver que JavaScript faz isso à torto e à direito, certo? Tem inclusive modelos de programar JavaScript mais antigos que você tem até o caso de callback hell, que
callback, que recebe callback, que recebe callback, a coisa começa numa profundidade sem fim. Mas enfim, voltando aqui, isso aqui é uma arrow function, você poderia declarar com uma sintaxe mais convencional, que provavelmente é o mais intuitivo, você chamar de function, alguma coisa, parênteses, com os parâmetros e o corpo da função. Isso também funcionaria. Mas aqui eu queria dizer para vocês essa arrow function, porque ela é bem simplona, tá bom? Então vamos de fato agora analisar esse código pela perspectiva do Express. E agora vocês provavelmente repararam que a cor de fundo mudou, e toda vez que tiver uma corzinha de verde no fundo, significa que eu estou trabalhando sobre coisas de Node. Quando o fundo virar branco, significa que o foco é Express. Só para vocês estranharem que é literalmente o mesmo código, tá? É porque a gente está vendo sobre duas perspectivas diferentes. Então, beleza. Agora que eu expliquei um pouquinho o que era variável, o que era uma constante, como que eu importava, como é que eu definir uma função, vamos olhar o que esse código de fato está fazendo. O que é essa constante app? Né? Primeira coisa, eu estou fazendo app recebe express. Então, aquele import que eu fiz na verdade, uma função que eu vou armazenar nessa constante que eu estou chamando de app. Por que eu chamei de app? Porque ela é o principal objeto do nosso scriptzinho aqui. É em cima dela que o Express está implementado e é em cima dela que a gente vai definir todas as operações que o nosso servidor web RESTful vai saber fazer. Então, quando a gente faz app.get, a gente está, na verdade, definindo então ali uma rota, como vocês devem imaginar, do tipo um verbo get, o verbo HTTP get, ou seja, quando entrar uma requisição com este verbo, nesta rota, que é o primeiro parâmetro, que eu passei uma string barra, ou seja, na raiz da nossa aplicação, ela vai responder isso de alguma forma. Como? Eu estou passando então um callback, um handler, que é uma arrow function que implementa o comportamento da resposta. Nesse caso aqui, app.get aqui, nessa linha aqui, eu estou dizendo, sempre que chegar um get barra na minha aplicação, devolve com um texto puro. Só manda uma resposta para ele, hello express, que é o que a gente já viu em slide anterior, que é exatamente isso daqui, tá certo? Então a aplicação está configurada para isso. Essa função aqui eu trouxe, mas ela é um representante de classe, vamos dizer assim. Ela representa várias outras funções que são métodos irmãos. Em geral, isso funciona para todos os métodos do HTTP. Você pode chamar app.método que você quer, do tipo post, put, delete, acho que tem até patch, enfim, info, o que você quiser. Com a rota, nesse esqueminha que é uma string definindo a sua rota, e ela pode ser uma string mais complexa, até que aceite parametrização, mas a gente vai ver isso mais para frente. E na sequência você passa ali o handler, quem vai de fato lidar com a sua requisição. Né? Beleza, isso é um caso um pouco mais geral, não é o caso geral, mas é um pouco mais geral. E o próximo comando é esse app.listen. O app.listen ele recebe basicamente dois argumentos, ele aceita vários, mas eu pessoalmente nunca usei mais do que dois, que quando passa dois, ele entende que o primeiro argumento é a porta que o seu servidor vai ficar escutando, e um callback que quando o servidor, o app.listen basicamente põe o seu servidor para executar de fato, então ele passa a aceitar requisições a partir do app.listen, mas ele talvez leve um tempinho para processar. A coisa que ele te deixa fazer é, quando o servidor tiver terminado de fazer o setup inicial dele, ele vai chamar um callback que você pode passar para ele. E aí eu passei um callback simples que vai basicamente escrever na tela ali para mim, fazer um console log, running at e dizendo a porta, qual é a porta que está rodando. Tudo bem? Então o app.listen é realmente quem dá, quem dispara o servidor para rodar. Beleza? Mais um pouquinho de Express. Agora eu fiz duas outras rotas que representam aquele exemplo que eu dei do HTTP usando o REST uns tempinhos atrás, uns slides atrás. Então eu fiz um get sucos e um get sucos /id, tá certo? Primeiro vamos olhar ali o get sucos, né? Ele vai ter uma requisição, um hack e um res, eu não vou dizer ainda, não disse ainda o que esses caras fazem, né? Mas o res aqui já dá para começar a inferir que é alguma coisa relativa à resposta que esse cara diz. Né? Esse cara, esse handler gera uma resposta e é a partir desse objeto res que você vai lidar com isso, que você vai falar para o Express de como que você quer que a sua resposta seja gerada. Nos exemplos anteriores, eu estava dizendo res.send, ele mandava um texto puro. Né? Aqui, agora, eu estou fazendo res.json, eu estou passando para ele só um JSON, ou seja,
um JavaScript serializado, ou seja, no fundo é uma string, mas você sabe que ela tem um formatinho bem definido, que essa string pode ser depois compilada ou, enfim, interpretada para um hash, para um hash map. E você está dizendo que a sua resposta vai ser um JSON. E qual que é o JSON? É esses sucos. Você quer uma chave sucos com o valor todos os sucos. Esses todos os sucos aqui, eu ocultei um pouco a implementação, que é esse barra para fazer comentários aqui. Basicamente só porque assim, a implementação de como esses sucos vieram parar dentro dessa variável não importa muito, importa só que a gente pegou esses sucos, pode ter vindo do banco de dados, pode ter vindo de um outro servidor que você fez requisição, pode ter vindo de um arquivo de configuração, enfim, a fonte não interessa, a gente está focando aqui no Express. Se eu quero devolver uma resposta JSON, esse é o comandinho que eu faço, beleza? Agora, como é que eu faço para implementar? Essa até que era fácil, né? Eu queria todos os sucos, então não preciso fazer nenhum tipo de filtragem, né? Mas como é que eu faço para filtrar por um único suco, que é o que eu quero nessa rota, sucos barra 2.id? Como é que eu faço para especificar um único suco através da rota? Que nem eu falei, as rotas as URIs têm que identificar unicamente os recursos, é um princípio do REST, certo? Então como é que eu faço para pegar esse cara? Se essa rota for definida com esse caractere especial, ou 2 pontos, o Express vai entender que isso é um parâmetro, é uma coisa que está parametrizada. Então, quando vier uma requisição do tipo barra sucos barra ABC, ele vai transformar esse ABC e vai armazenar numa variável chamada ID. Eu estou sendo meio relapso aqui e não estou fazendo nenhum tratamento de que se esse ID veio como número, veio como string, veio como não sei o quê. Mas, de novo, eu só quero mostrar para vocês como é que faz para pegar isso. E aqui a gente começa a usar o nosso objeto REC, que é da requisição. Então o Express ele cria um objeto que representa a requisição HTTP, a partir dele você começa a trabalhar algumas coisas, até no fim do seu handler, você implementar algum método, você fazer a chamada de algum método em cima do objeto de resposta, de response. Então, a partir do REC, de requisição, eu consigo pegar os parâmetros, qual parâmetro? O nomeado como ID, certo? Então ele basicamente cria um objeto aqui para gente, para você poder acessar e você armazena lá no suco ID e segue com a sua vida para fazer a busca do seu filtro e você devolve um JSON que tem a chave suco dizendo um suco, tá certo? Que é essa variável hipotética que está oculta aqui, beleza? Então como é que você faz a parametrização? É assim, você tem essa rota que você define o parâmetro e você acessa o valor do parâmetro pelo rec.parâmetros.id. Rec é o nome que eu dei, né, para a variável. Se você quiser chamar de requests, também pode. Esse seria request.parâmetros. Isso é o nome do parâmetro que você está botando no seu handler. Qual que é o contrato do Express? O seu handler, por enquanto, a gente vai falar que ele vai aceitar 2 argumentos. O primeiro é a requisição, o segundo é a resposta. Tá certo? E aí você vai manipulando com eles. Agora, lá na primeira, se você quisesse fazer, por exemplo, um front-end, vamos pensar que se o sistema tem um front-end, esse front-end faz uma paginação das coisas que tem dentro dos seus sucos, só que o seu back não quer implementar isso, você não quer ter uma rota para pegar uma página específica. Então, o que você faz é você passa query strings, você deixa ele fazer parâmetros que vêm pela URL. E vocês já devem ter visto isso. Quando vocês fazem consultas no Google, por exemplo, a sua URL de consulta vem com query strings, né? Então você pode ver que lá no Google você joga uma pesquisa lá e vai dar google.com/q interrogação q igual e o termo que você procurou, né? E a ideia é meio essa. A partir desse get sucos aqui, interrogação offset igual a 4 e limit igual a 4, basicamente vocês podem ver aqui que eu estou fazendo chaves e valores, né? Concatenando essas várias chaves e valores com um e comercial, mas o que indica o começo dessas parametrizações é a interrogação na URI. E aí, com a mesma rota, eu consigo processar isso do jeito que eu quiser, pegando no meu handler, a partir do objeto de requisição, eu posso pegar o ponto .query dele, que esse ponto .query vai me dar um objeto que contém exatamente esses pares de chave e valor que eu passei aqui como query string. Então, só para também vocês saberem, dentro dessa mesma rota aqui do get, eu poderia ter feito isso também se eu quisesse permitir que um front-end ou um cliente externo fizesse algum esquema de paginação, por exemplo, é uma das coisas mais clássicas, mas você pode colocar qualquer parâmetro, não é nenhum padrão, esse offset limit aqui não é nenhum padrão, tá? Isso é uma coisa só a título de exemplo mesmo. E algumas requisições também aceitam mais parâmetros, esperam mais parâmetros, que você não quer que venham pela URL.
né? Porque a URL vai ficar exposta, independente do protocolo que você está usando. Você quer que ela venha pelo corpo da requisição, que talvez se você estiver usando HTTPS, isso pode ser um pouco mais protegido. Enfim, aí você pode acessar pelo Hackbody. Isso é bem típico quando você está fazendo post, ou seja, para fazer CRUD, para fazer o create, normalmente os dados de criação vêm no corpo da requisição e você acessa via Hackbody. Eu não me lembro agora, sendo bastante honesto, se eu falei mais coisas sobre isso na apresentação, mas tem uns pormenores aqui dessa questão de usar o Hackbody, porque você tem que converter, você tem que usar um body parser, enfim, depois a gente pode até falar isso depois da aula. Mas enfim, eu falei um básico sobre como implementar os primeiros passos para ter uma rota, expor uma rota e essa rota ter um comportamento vinculado, certo? Como é que eu trabalho com coisas mais complexas do que isso? Então você pode fazer encadeamento de várias coisas, e aí entra a noção de middlewares, que é o que a gente vai falar agora. Vamos primeiro falar sobre Node de novo, um slidezinho verde, e o que está dando suporte aqui ao nosso código. Primeira coisa que eu quero falar, como é que eu faço para criar um módulo interno da minha aplicação, né? Que não seja um módulo externo que nem o Express, como é que eu faço para criar o meu próprio, se eu quiser organizar o meu código em vários arquivos? Primeira coisa, cria aqui o seu arquivo grandão aqui na direita, que eu tenho um logger. Ele vai fazer um log de cada requisição que estiver entrando, bem simplão. Eu quero definir essa função fora e beleza. Primeira coisa, defino minha função. Aqui eu não quis definir como arrow function, por uma questão de estilo, meramente, não tem grandes motivos. Chamei a minha função de logger, estou passando 3 parâmetros. Quando a gente for falar desse mesmo código pela perspectiva do Express, eu vou explicar o que significa esse next. Defini a minha função aqui, nada demais, não vou entrar em muitos detalhes aqui, estou basicamente dizendo qual que é a data que veio a requisição, qual que é o timestamp, qual é o método e qual é o caminho da requisição. Então vai dizer, ó, chegou um get no barra sucos. E aqui no final, aqui está basicamente o grande comando para exportar o meu módulo. Quando eu faço module.exports, recebe logger, eu estou exportando efetivamente essa função como um módulo da minha aplicação, um módulo interno, que eu posso acessar de outros lugares para pegar essa função logger, se eu quiser usar. Aqui na minha esquerda, então eu falei do module exports, para exportar esse cara, tornar ele público. E como é que eu faço para importar ele? Ele não pode ser igual eu importei o Express, porque o Express é um pacote externo, né? Mas aqui eu posso fazer uma coisa muito parecida, o comando require é o mesmo, só que a string que eu passo tem o caminho para esse módulo, para o arquivo que está definido esse módulo. Então tá lá, ./logger, ou seja, eu posso assumir que esse logger tá num arquivo no mesmo diretório que tá sendo importado aqui, tá bom? É o caminho relativo do arquivo. E aí eu passo a usar ele, enfim, como eu quiser, tudo bem? Então aqui eu exportei o meu cara e aqui eu importei o meu módulo interno. Isso era o que a gente precisava de JavaScript, de Node, tá bom? Vamos ver esses mesmos códigos pela perspectiva do Express. Então, aqui eu falei para vocês que a gente podia fazer um app-get com uma rota e um handler. E aquilo não é toda a verdade, tem mais verdade aqui, porque, na verdade, eu posso receber vários handlers, mais do que um. E aqui eu estou dizendo que, no caso, eu estou aceitando 2. Onde que eu estou vendo isso? Aqui no app-get, a rota é o barra, eu quero fazer um logger, e aí eu vou fazer o meu handler convencional que a gente já tinha implementado antes, né, que vai pegar todos os sucos, ou qualquer coisa, mandar um hello express, ou qualquer coisa do gênero, tá certo? O que esse cara faz? Como é que eu implemento esse outro handler que está vindo antes? Agora vamos entrar nesses detalhes, vamos olhar esse cara. Eu fiz 3 parâmetros para ele, certo? O que eu falei inicialmente é que o handler aceitava 2. Na verdade, ele aceita mais do que 2. Se você passar 2, ele vai entender que o primeiro é a requisição, o segundo é a resposta. Mas se você passar um terceiro, ele vai trazer esse objeto next, que na verdade é uma função, que representa o próximo passo nesse encadeamento de handlers que você fez. Então como é que eu sei qual que é o próximo, né? Bom, espera-se que você tenha estruturado sua aplicação, que você sabe o que está acontecendo minimamente, mas teoricamente, se você olhar aqui no uso do logger, o próximo dele é o próprio handler que veio aqui, que eu tinha feito, por exemplo, com o resend hello express, certo? Então, este objeto next, essa função, representa passar a vez para esse próximo handler daqui. Então, para qualquer handler, ele vai aceitar sempre esses 3.
request, response e next. A gente podia ter feito o next aqui, mas como eu não ia usar, ele já era o último, já estava tudo bem. Beleza. Então, aqui eu fiz a minha chamada do meu logger, defini o comportamento dele, e depois que ele faz, de fato, a função dele, ele passa o bastão para o próximo passo, para o próximo handler que está encadeado, tá certo? Então, essa é a função do next. Agora, qual que é o legal? O next você pode chamar em qualquer ponto da sua implementação. Vamos supor que você quisesse tentar fazer uma coisa de tempo de resposta. Eu confesso que eu tentei aqui, ficou horrível e alguma coisa de assíncrono eu não fiz funcionar, e aí eu falei, não, vou deixar para expor isso depois e a gente pode conversar em algum outro momento. Mas se eu quisesse cronometrar o tempo, podia soltar o cronômetro antes, chama o next, ele vai implementar tudo que precisa, vai fazer a chamada de toda vai lidar com o resto da requisição, conforme a lógica de negócio diz que tem que lidar, e no final, depois do next, eu poderia ainda botar um negócio que para o cronômetro e dar um console. Ó, essa requisição durou 37 milissegundos, alguma coisa do gênero. Inclusive fica aí talvez um estímulo, se vocês quiserem fazer isso por conta própria, fiquem à vontade para implementar um timer, por exemplo, usando um middleware. E a ideia disso é esse tipo de funçãozinha aqui que recebe request, response e next, o Express entende ele como um middleware. Por quê? Ele é um cara que está sempre no meio, ele faz parte ele é uma parte interna do processamento. Você pode, a abstração que você precisa ter, o que você precisa pensar na hora de criar uma função dessa é que ela é uma parte. Você não sabe se necessariamente é a última, ou se é a primeira, ou se está no meio. Ela é um middleware, ela está no meio. E o Express vai lidar com essa pipeline para você. Tá bom? Então aqui é uma das formas de você encadear os seus diversos handlers. Tá bom? Então, vamos lá. Middlewares e alguns e aspectos da sua aplicação. Então, algumas funcionalidades implementadas podem ser aspectos transversais à lógica do negócio, ou podem ser adotadas repetidamente. Transversais, eu quero dizer aquelas coisas do tipo segurança. Segurança dificilmente faz parte da sua lógica de negócio, dificilmente é uma coisa central. Ela pode ser tão importante quanto for, mas é importante para toda a aplicação, né? Ou talvez por uma parte só. Esse tipo de coisa faz super sentido você implementar como um middleware. Às vezes, por exemplo, você quer fazer um bloqueio de cores. Eu não vou entrar nesse detalhe. Quem sabe o que é cores já sofreu com isso provavelmente. O cores basicamente é uma segurança para evitar que domínios façam requisições cruzadas. Se você, ou seja, para garantir que você está fazendo a requisição no lugar que você sabe e o lugar que você está requisitando sabe quem é você também. Se você quer configurar o cores, o cores é um baita casa de uso para um middleware. Você joga ele ali no meio, ele vai funcionar para suas requisições e beleza. Validação de dados, algumas validações de dados podem ser repetidas. Então, por exemplo, quando você vai criar e atualizar um tipo de dado, você sabe que a validação ela é muito parecida, né? Porque para criar o dado, você precisa ter um certo conjunto de informações. Para atualizar, você também precisa ter um subconjunto dessas informações. As validações são muito parecidas. Talvez você possa fazer como uma coisa, não por ser transversal, ela é puramente lógica de negócio, mas ela é repetida, né? Fazer log é uma coisa transversal. Você quer acompanhar a sua aplicação, os eventos que estão acontecendo na sua aplicação à medida que ela está executando. Então é uma coisa que também pode ir como um middleware. Então eu trouxe aí algumas noções de onde usar os middlewares. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma outra abstração que o Express traz, chamada de roteadores, routers, e para que a gente vai trabalhar com eles. Para esse caso, não vai ter grandes novidades em termos de Node.js. Então, a gente caiu direto no slidezinho branco, vamos falar direto do Express. O que tem de novidade nesse código aqui? Eu quis organizar a minha aplicação para usar um roteador. Para poder deixar a ideia de que rotas que fazem parte de um conjunto ou de um mesmo tipo de entidade ou alguma coisa do gênero, que elas estejam agrupadas dentro de um roteador. Eu coloquei num arquivo só, mas até faria sentido que esses caras estivessem separados em dois. Eu deixei num só pelo visual. Então aqui, importante, const juice router. Essa constante, juices router, ela está recebendo esse express.router. Esse express.router é um objeto, então, que é um roteador. O que o roteador faz? O roteador, você pode fazer igual o que a gente estava fazendo, o app.get, por exemplo. Você pode, só que você vai deixar como um objeto separadinho. Então, o que eu queria destacar? Antes da gente olhar o código aqui na esquerda, vamos olhar o item 2. app.use, eu estou chamando essa função use, passando uma rota e passando um roteador.
tá? Esse roteador, tudo que ele vai gerenciar, você sempre vai entender que ele está com todas as rotas, elas vão estar com esse prefixo /sucos. Isso é importante, porque ajuda a dar um pouco de organização. Então, por exemplo, quando eu faço juicesrouter.get barra, eu não preciso fazer /sucos, né? Já está implícito aqui embaixo que eu coloquei /sucos, né? Depois eu criei um outro roteador, que é o do deals, para fazer aqueles combos, por exemplo, pensando enfim, nesses restaurantes que vendem combo da comida, a bebida e um acompanhamento, né? Ele também, get barra, essas rotas não dão conflito. Por quê? Porque esses roteadores estão prefixados com rotas distintas. Então, o Juices Router está prefixado com /sucos, enquanto o Deals Router está prefixado com /combos. Então, esse get não dá. E aí o seu código fica um pouquinho mais limpo, você pensando de uma coisa mais organizadinha, você não precisa ficar repetindo esse /sucos, /sucos a toda hora que você for fazer alguma coisa, ou /combos, enfim. E o esquema de criar os handlers é igualzinho o que a gente estava vendo até agora, que é app.get, ou enfim, você pode fazer router. O nome do seu router, né, a constante do seu router, o método HTTP, e ele vai esperar as mesmas coisas, a rota e a sequência de handlers, certo? Os middlewares que você vai usar para responder. Mas isso é uma boa forma de organizar o seu código, tá bom? Agora, eu menti para vocês dizendo que ele era uma nova abstração. Na verdade, ele é só um novo nome sobre a mesma abstração. Routers também são middlewares. E isso a gente pôde ver quando a gente chamou ali. Bom, vamos dar uma olhada nesse código para ficar bem claro, né? Aquele logger que eu tinha feito, que eu até estou dando require.logger aqui, vocês lembram? 2, 3 slides atrás. Eu posso implementar ele em todas as rotas do meu roteador. Por exemplo, fazendo esse. Aqui tem um typo. Juicesrouter.use logger. O que isso quer dizer? Isso é um jeito mais prático de dizer que este middleware vai estar sendo utilizado, vai ser chamado a cada um das rotas que esse roteador conheça, tá certo? A mesma coisa funciona para o app.use. Do mesmo que a gente fez app.use, uma rota e alguma outra coisa, na verdade você não precisa passar só um roteador aqui. Você pode passar uma série de middlewares, você pode passar quantos middlewares você quiser, que aqui ele vai aceitar. No caso, eu passei o Juices Router, que é um middleware. Apesar de ser um roteador, é um middleware. Ele é interpretado como um middleware também. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo mais prático, fugindo um pouco da noção de roteador. Imagina que você tem a sua aplicação, você tem uma parte dela que é pública e uma parte dela que é privada para administração. Então você pode ter um roteador que vai lidar com essa parte de administração, e você pode fazer um app.use /admin, para tudo que começar com /admin, você fazer um ciclo de autenticação e autorização, para garantir que o usuário que está fazendo aquela requisição, primeiro para você saber quem ele é, e depois para você saber se essa pessoa pode fazer o que ela está pedindo, né? E aí o resto tudo pode ser dado público, só de leitura, por exemplo. Isso é uma boa forma. Você colocaria aqui app.use admin /admin e passar o seu auth middleware aqui que você queira, certo? Então aqui eu trouxe um pouco dessa sintaxe alternativa, né, do app.use logger que eu comentei com o router, mas funciona igualzinho para o app. Aqui a gente falou um pouquinho sobre o uso do Juices Router como um middleware dentro desse use. E eu recomendo fortemente para vocês lerem um pouquinho mais esse app.use, a documentação dessa função, porque é justamente ela que vai falar em mais profundidade o que são esses middlewares do Express. E aí vocês vão ver até alguns detalhezinhos a mais sobre como saber qual que é a sequência, ter em mente qual que é a sequência dos middlewares e tudo mais, tá bom? Então depois vocês peguem os slides e deem uma lida nisso. E agora, por fim, para finalizar, eu vou falar um pouquinho mais coisas puramente de JavaScript, que eu acho que são importantes, e nos exemplos que eu dei de Express, eu não consegui trazer de fato. Então vamos lá. Primeira coisa, como que a gente lida com código assíncrono em JavaScript? Eu já vou falar partindo do princípio de promises, que elas são um jeito mais moderninho, um pouco mais legalzinho de trabalhar, e depois a gente vai para o jeito que fica realmente show, que é com async await. Então, primeiro dê uma olhadinha nesse código aqui que está na tela, e são duas brincadeiras aqui que eu tentei trazer como formato de código para vocês. Para o pessoal que realmente está acompanhando a aula, eu queria destacar que são 10 para 6.
fiquem à vontade. Provavelmente ainda vou passar um pouquinho das 6 horas aqui. Fiquem à vontade para sair, mandar suas dúvidas no Slido, que se acabar aqui, depois eu mando lá no Discord, que nem a gente fez semana passada. Então, beleza. Eu falei que essas duas funções aqui, elas são umas duas brincadeirinhas. Se vocês viram o Mochileiro das Galáxias, ou leram o livro, vocês sabem que lá pelas tantas tem a tal gerar a resposta do universo, e não é uma coisa simples que você vai de bate-pronto, tem um tempo de processamento. Aqui eu estou simulando isso através de um set timeout. O set timeout é uma função do Node que basicamente você passa para ele uma função, que eu estou passando aqui como uma arrow function, se vocês se lembrarem aqui, né? E essa função o contrato desse set timeout você vai passar um intervalo em milissegundos e ele vai chamar a sua função quando esse intervalo tiver acabado. É como se fosse um cronômetro, né? Uma função relógio, para não ser uma bomba relógio. E então, daqui 2000 milissegundos, ele vai chamar essa função resolve. O que essa função resolve faz? A função, na verdade, vamos olhar antes, né? O generate the answer, ele está retornando esse objeto do tipo promise. E essa promise, ela é caracterizada por essa função que recebe um argumento aqui que eu chamei de resolve e que basicamente chama esse set timeout. É assim que muitas bibliotecas implementam códigos assíncronos. Então, por exemplo, se você fizer uma conexão banco de dados, essa conexão leva um tempo para se concretizar. Então, eles encapsulam esse comportamento todo dentro de uma promise. E qual que é o contrato da promise? A promise ela fica pendente até que ela seja completada. É a natureza do código assíncrono. Quando ela for completada, ou ela deu certo ou aconteceu um erro. Se deu certo, ela vai chamar essa função resolve. E é o que eu estou fazendo. Eu estou esperando 2 segundos e eu estou resolvendo com um valor 42, que é de fato a resposta, certo? Esse é o primeiro código. O código de baixo, eu estou fazendo o cálculo do último dígito de π. E aqui é justamente a brincadeirinha para forçar a barra, que não tem como calcular o último dígito de π. Você pode ver o próximo dígito conhecido de π, mas o último, por definição, não tem. Então ele vai dar um tempinho, vai fazer como se estivesse calculando algumas coisas, e aqui a gente vai ver como funciona a promise quando ela falha, quando dá algum erro, ou seja, quando ela chama uma função de reject. Na verdade, a promise ela é caracterizada por uma função que recebe 2 argumentos. O primeiro é essa função resolve, e o segundo é essa função reject. Então, passados 2 segundos, essa calculate last digit of pi vai rejeitar com uma string. Pi has infinite digits. E basicamente chamar essa função reject representa que esta promise falhou, ela está sendo rejeitada, essa promessa de que esse código ia ser executado falhou, dizendo não rolou, sinto muito. Né? Vamos ver como trabalha com isso. Eu mostrei aqui um pouquinho como cria. Talvez vocês não tenham que criar, talvez vocês só tenham que lidar com promises. Vocês vão usar bibliotecas que implementam promises e vocês vão ter que lidar com elas. Como que você lida com elas? Um dos jeitos, bom, vamos lá. Vamos tentar na marra aqui, né? Eu vou ter essa minha função main. Primeira coisa, eu quero saber, guardar na minha constante qual que é a resposta. Vou chamar o generate the answer e vou dar um console log na sequência. Mesma coisa com o último dígito de π. Isso não vai funcionar. Porque esse código ele é assíncrono. E o JavaScript, o Node, tem essa característica de ser non-blocking. Ou seja, ele não bloqueia quando você tem uma chamada. Todas as chamadas de função elas são disparadas e segue para o próximo comando. Pode ser que ela seja uma chamada atômica e beleza, ela vai ser resolvida assim que ela for chamada. Mas se ela for uma chamada assíncrona, ela é chamada, ela não vai ser resolvida na mesma hora e ela vai passar, o Node vai passar para a próxima instrução. Então, nesse momento, quando você dá o console log, se você rodar esse código, esse conjuntinho de códigos aqui, né, no seu computador, você vai ver que ele vai dar um console log que não é 42. Ele vai dar um console log numa promise, indicando que essa promise está pendente. A mesma coisa com last digit of pi. Como é que você resolve esse problema? Pô, se a promise eu não consigo pegar ela, se ela só joga assíncrono, como é que eu consigo pegar de fato as respostas dela, né? Então, para isso que a gente tem, como você devolve a resposta daquela função é um objeto do tipo promise, você pode pegar esse objeto e chamar outros métodos dele, né? E aqui a gente está configurando este objeto para
o que acontecer no caso de sucesso. Esse ponto then é uma função que você está configurando o seu objeto props com um comportamento que só vai ser chamado quando a função resolve for chamada. E aí ele recebe o argumento da resolve e você tem aqui o the answer. Esse código vai funcionar bonitinho. Você vai chamar o generate the answer. Quando esse generate the answer tiver uma resposta, que vai ser o 42, depois de 2 segundos, ele vai dar um console log, the answer, 2.42, tá bom? Então, o ponto then é o jeito de capturar o retorno da função resolve, da promise, tá certo? No caso do calculate last digit of pi, a gente tem uma coisa que que não funciona. Então, não adianta eu chamar o ponto then, eu preciso estar preparado também para o erro. A ideia é que eu tivesse aqui também, mas como eu codei a função, eu sei que ela sempre vai funcionar. A de baixo, eu sei que ela pode dar um erro. Na verdade, ela vai dar um erro, né? Então, eu coloquei aqui um ponto then, até brincando um pouquinho. Se acontecer de me retornar um resultado positivo, né, uma coisa que funcionou, bom, então aconteceu um milagre matemático. O último dígito do pi é esse aqui que está sendo passado. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Qual que é o comportamento esperado? A coisa vai falhar. Se a coisa falhar, eu tenho que estar preparado para isso também. Então eu passo um ponto catch. O ponto catch recebe justamente o que a gente configurou no reject. E aqui ele recebe qualquer mensagem de erro. E aí eu dou um console log no erro. Quando você rodar esse código, você vai ver. Você vai rodar, vai dar um tempinho, ele vai escrever na tela the answer 2.42, e aqui ele vai escrever que o pi tem um número infinito de dígitos, que é a mensagem que a gente tinha passado, né? Pi has infinite digits. E vai funcionar. Vai demorar um tempinho, vai demorar 2 segundos cada uma dessas funções, mas vai funcionar. Qual que é o jeito bonitinho, mais elegante, que torna a coisa um pouco mais amistosa? Porque esse código aqui, vocês viram, eu tenho que pegar um objeto, chamar uma função, depois ela devolve o objeto, eu tenho que chamar novas funções com novos callbacks nelas, começa a ficar um pouco... É complexo de analisar esse código, né? Ele fica meio turbulento de olhar, né? Então, eles desenvolveram uma sintaxe alternativa que faz, na verdade, isso aqui é um açúcar sintático, mas olha só, que é a sintaxe do async await. Primeiro você diz, como é que isso aqui funciona, tá? Primeiro você diz que a sua função main, agora ela é do tipo async, antes a gente não tinha isso, era só uma função normal, né? Agora você diz que a sua função ela é do tipo async, e que dentro dela você vai ter alguns pontos de await, você vai ter a sensação de que você está fazendo umas interrupções no código, esperando que aquela função seja resolvida. Então, o primeiro caso é o mais simples. A gente sabe que essa generate the answer, ela sempre dá sucesso, né? O fato dela sempre dar sucesso, eu já tratei aqui, eu falei, não, isso aqui não tem como falhar. Então, eu estou apresentando o caso bonitinho. Eu dou um await nela. Quando essa função retornar chamar o resolve, quando essa promise for resolvida com sucesso, então eu vou armazenar esse valor na minha constante the answer, e aí o console log já vai imprimir aqui bonitinho, como a gente espera que aconteça o the answer 2.42, certo? Agora, como é que eu faço no caso de ter uma chance de dar um erro com esse await, né? Então eu coloco ele dentro de um try catch. Porque o contrato do async await, basicamente, se você colocar o await, ele vai o valor de resolução da sua promise, ele vai jogar aqui na sua variável, na sua constante, nesse caso. Mas se falhar, você nem chamou o método catch. Então ele vai levantar uma exceção. Quando você levantar uma exceção, você pelo menos está pegando ela com o catch, certo? E aqui o erro que vai dar é justamente o que foi passado para a sua função de reject, certo? Depois, eu gostaria até de estimular vocês a rodarem esses dois últimos códigos, esse com o .then e o .catch, e esse com o async await, e ver que eles não são idênticos, não só em código. O código, óbvio que eles não são, mas eles não são idênticos em execução. Tem umas leves diferenças aí. Então eu queria estimular vocês, mas fica bem mais elegante, fica bem mais compreensível o código com um async await. Tá certo? Então, eu estourei um bocado de tempo de novo, foi mais uma aula compridinha, mas vamos lá, deixar aqui o link da frequência, enquanto eu faço esses meia-culpas aqui. E são 6:01, eu sabia que ia passar das 6, e eu passei por 1 minuto. Mas é isso aí, galera. A gente falou mais um pouquinho de JavaScript, agora
eu vou parar de gravar.